Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Ministra da Justiça, cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Ouvi com muita atenção a entrevista que ontem deu à RTP3, mas hoje o que nos preocupa muito, e é lamentável que a Sra. Ministra não tenha abordado esta questão, porque é o que está premente e na ordem do dia, é a questão das ordens profissionais, em concreto da Ordem dos Advogados. O artigo 208 da Constituição da República consagra a importância dos advogados na defesa do Estado de Direito Democrático e o artigo 13 da LOJ prescreve que os advogados são essenciais à boa administração da Justiça e que, por isso, têm determinadas prerrogativas e imunidades. Nesta sala, Sra. Ministra, se olhar para ali, vê que está ali um quadro de homenagem aos corajosos advogados que combateram os tribunais plenários durante o Estado Novo, porque foi quem efetivamente conseguiu afrontar e enfrentar o poder totalitário do Estado Novo. E nem o Estado Novo os conseguiu vergar. Posto isto, Sra. Ministra, pergunto-lhe, e começando com os procedimentos, porquê é que enviou à Ordem dos Advogados uma PPL que tem 703 páginas, porquê é que enviou às 23 horas da véspera do feriado, do dia 7 de junho, de um feriado que é uma ponte em Lisboa, dando 2 dias úteis para que a Ordem dos Advogados se pronunciasse sobre a proposta de estatuto? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço muito a questão, até porque dá a oportunidade de facto, esclarecer. Este projeto legislativo que agora o Governo vem apresentar iniciou-se até no Governo anterior. E este percurso que vem feito, neste percurso tem tido as ordens em geral têm tido a oportunidade de ao longo do caminho se pronunciarem em várias circunstâncias, inicialmente pronunciando-se em sede da Assembleia da República, agora também abrindo-se um novo processo de audição em sede da Assembleia da República. Bom, e para além disso, houve um caminho que foi sendo construído de audição das diferentes ordens, porque antes de ser apresentado o projeto, houve trabalho conjunto técnico até com as pessoas das diversas ordens e, naturalmente, também da Ordem dos Advogados. Portanto, antes de haver esse envio, tinha havido já discussões técnicas, tinha havido envio de contributos por parte da Ordem, houve reuniões técnicas realizadas no gabinete, houve também reuniões realizadas, uma delas antes mesmo, enfim, da apresentação da versão final, entre mim e a Sra. Bastonária. E, portanto, houve sempre esta interação. E o procedimento que se seguiu para a Ordem dos Advogados foi exatamente, naturalmente, não podia deixar de ser, o mesmo procedimento que se seguiu em relação a todas as ordens. Foi um procedimento coordenado, aliás, pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares, e, portanto, um procedimento coordenado e o procedimento que foi realizado para a Ordem dos Advogados foi exatamente aquele que aconteceu com todas as ordens. Aliás, a própria Ordem dos Advogados teve a oportunidade de reunir até com a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e, portanto, houve mais do que uma interação, mais do que uma vez, e, portanto, houve enfim, um conjunto de oportunidades vasto para que pudessem ter sido trocadas opiniões sobre aquilo que era, no fundo, o caminho que estava a ser percorrido e a percorrer. Não obstante, como aquilo que se propõe agora é faz de novo uma proposta à Assembleia da República, bom, naturalmente abre-se aqui um novo período de debate com as ordens profissionais e, naturalmente, também com a Ordem dos Advogados. E, portanto, aquilo que eu queria garantir-lhe é que foram diversas as interações antes do envio da proposta, designadamente, houve interação depois do envio da proposta e, portanto, tem havido aqui, enfim, interações várias com as várias ordens e, naturalmente, também com a Ordem dos Advogados.
esse processo de audição continua, porque este é um processo em que o Governo faz o seu caminho, precisamente por indicação do Parlamento, o Governo faz este caminho, bom, e agora devolvemos a palavra, que é quem tem de a ter, ao Parlamento, depois do trabalho feito, e vamos continuar, de facto, agora com este período, agora em sede de Parlamento, para as audições. Eu só queria chamar a atenção, Sra. Ministra, ao seguinte, é que a resposta à primeira pergunta foram, a Sra. Ministra gastou 3 minutos e 26 dos seus 9 minutos. E foi só a primeira pergunta. Muito obrigada. Socada, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não respondeu à questão, designadamente, porque esta data escolhida de ser às 23 horas das vésperas de um feriado e porque é que não deu de uma ponte, porque é que não deu mais tempo, porque é evidente que não colhe. Uma coisa é o procedimento legislativo, as conversações que tenha tido anteriormente, outra coisa é que ser a ordem dos advogados e as demais ordens, todas as demais, serem confrontadas com a proposta do Governo relativamente a isso. Posto isto, o que nos preocupa em particular, e preocupa muito, Sra. Ministra, preocupa muito, muito, é a questão dos atos próprios, a questão do Conselho de Supervisão e a questão do provedor de clientes, entre outras coisas. A questão dos atos próprios, como a Sra. Ministra sabe, as ordens defendem o interesse público. As ordens não são sindicatos. E a Ordem dos Advogados tem como primeira atribuição a defesa do Estado de Direito Democrático e não a defesa dos seus associados. Quando há atos próprios que são a panágio de uma determinada profissão, pela especificidade técnica, pelas habilitações técnicas para os praticar, eles devem ser praticados por quem está habilitado para isso, sob pena de ficar prejudicado quem? O cidadão e o interesse público, que são os destinatários dos serviços. Portanto, aquilo que antevemos com o aditamento ao novo artigo 1A é que vai haver um prejuízo gravíssimo para o cidadão relativamente aos atos próprios, assim como a seguir vamos ter gravíssimos estrangulamentos nos tribunais com as ações subsequentes que vão ser intentadas, presumo que contra o Estado, porque estes profissionais não estão adstritos a nenhuma deontologia profissional e, no entanto, podem praticar os atos, com exceção do mandato forense. Ou seja, o que se pretende é quase como a Inglaterra, tem os advogados que vão ao tribunal e depois todas as outras pessoas que podem praticar todo o resto dos atos. E eu pergunto se a Ministra está disponível para rever a questão dos atos próprios e alterar a proposta para o artigo 1A, assim, e depois já vamos ao Conselho de Supervisão. Muito obrigada, senhora deputada. A questão dos atos próprios carece de algumas precisões. Os advogados não perdem um único poder que têm até agora e, portanto, as pessoas que sempre consultaram advogados vão continuar a fazê-lo. Não há nada que tenha sido restringido aos advogados. E, portanto, os advogados os mesmos continuam disponíveis para fazer rigorosamente aquilo que podiam fazer até aqui. Ou seja, nada lhes foi retirado. Pelo contrário, aquilo que foi, de facto, estabelecido que seria uma coisa que mais ninguém, enfim, uma atividade que mais ninguém poderia exercer, a não ser os advogados, foi, de facto, o mandado forense, enfim, com as exceções dos solicitadores. Foi, de facto, o mandado forense. Ou seja, aquilo que caracteriza o estágio que a Ordem deve dar é treinar as pessoas para essa atividade junto dos tribunais, e isso é um apanágio exclusivo dos advogados. Bom, mas os advogados não deixam de poder fazer, designadamente, que é aquilo que suponho que mais preocupa, por exemplo, a consulta jurídica. E, portanto, quem quer consultar um advogado continua a poder consultar um advogado. E o advogado que, naturalmente, continua a poder exercer designadamente a consulta jurídica. Bom, e, portanto, há aqui, digamos assim, de facto, uma questão que é preciso sublinhar. Os advogados continuam a fazer precisamente aquilo que faziam. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não respondeu. E a Sra. Ministra tem que saber que não está a responder. É evidente que os advogados continuam a poder praticar consulta jurídica. A questão é que
Todos os demais sem habilitações para isso estão. Sr. Ministra, não nos preocupa os advogados, preocupa-nos os destinatários dos serviços, preocupa-nos o cidadão. É como se a Sra. Ministra estivesse a deixar. Agora, os médicos podem continuar a dar consulta, a fazer diagnósticos e a operar, mas uma pleiade enorme de outros profissionais, sem habilitações e sem qualificações para isso, podem também passar a fazer isso. Vamos ter os curandeiros, vamos ter os curiosos do assunto. A Sra. Ministra não tem, eu desculpe dizer isso, a Sra. Ministra não tem a noção de como funcionam os tribunais, não tem a noção de como funciona um processo como é a tramitação e dos interesses que estão em causa. Porque senão não poderia nunca embarcar numa situação destas. As ordens na Europa estão contra isto. O CCBE emitiu um comunicado a manifestar-se profundamente contra. O que aqui está a acontecer, Sra. Ministra, relativamente a isto, e agora quando falarmos no Conselho de Supervisão, que é a mordaça das ordens, o Conselho Geral de Ordens e o bastonário ficam completamente destituídos de funções, passam a ser uns fantoches. O que está aqui a acontecer, só que tem similitude com o que está a passar na Hungria, na Polónia, em Israel e na Turquia. Só que eles é que o Poder Judicial em Portugal está-se a procurar fazer a mordaça aos advogados, coisa que nunca aconteceu nem no Estado Novo. Sr. Ministro, o que é que nos tem a dizer sobre a mordaça e o controle do Conselho de Supervisão relativamente ao Conselho Geral e ao bastonário de Ordem dos Advogados? Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua questão. Queria deixar aqui muito claro uma questão, que é, não acho admissível sequer que se faça a comparação entre os licenciados em Direito e os curandeiros e curiosos, porque os licenciados em Direito não são curandeiros nem curiosos, são os mesmos que saíram das faculdades de Direito e que se sentaram ao lado daqueles que por opção se inscreveram na Ordem dos Advogados e que saem dos mesmos cursos, têm as mesmas valências. Por isso também as alterações aos estágios pressupõem que aquilo que vai ser ensinado não duplica aquilo que foram os ensinamentos das faculdades de Direito. Porque eu não posso admitir que os que saem das faculdades de Direito com uma formação superior, com um curso superior, sejam comparados a curandeiros ou curiosos, porque eles têm um curso universitário, que é o mesmo curso universitário que a senhora doutora fez. A única diferença que a Ordem trará será a diferença daquilo que é a especificidade do agir em tribunal. Bom, e, portanto, isto para repudiar, porque são licenciados em Direito, alguns são juristas de reconhecido mérito, alguns são mestres em Direito. Eu quero lembrar que em tempos a Ordem dos Advogados até chegou a pensar e exigir um mestrado para o exercício de funções e, portanto, alguns são mestres em Direito e, portanto, não são curiosos, não são curandeiros. Relativamente ao Conselho de Supervisão, a primeira coisa que há aqui que deixar muito clara é que são os advogados que vão escolher as pessoas que integram estes Conselhos Superiores. Desculpe, senhora deputada, não há como negar. São os deputados que vão escolher. Vão escolher que tipo de pessoas. Vão votar para o Conselho de Supervisão e vão escolher 40% de advogados, portanto, do seu meio, da Ordem, 40% de outras pessoas que são, no fundo, as pessoas que vêm da universidade e fará a justiça de reconhecer que estamos normalmente a falar de professores universitários que saberão de Direito, Não, e estamos ainda a falar de pessoas de reconhecido mérito, que virão da sociedade civil, também elas escolhidas sempre pelos advogados. E, portanto, querer dizer que há uma ingerência do Governo numa matéria em que só os advogados podem escolher as pessoas que fazem parte do Conselho de Supervisão, enfim, é no mínimo abusivo, porque na verdade não se trata de nada disso. Deixe-me também dar-lhe outro exemplo. Num poder, esse sim, separado do Estado, separado da administração pública, nos conselhos, também aí há pessoas externas às profissões das magistraturas. Também aí, e esses são indicados. E alguns também são
advogados. Ou seja, a senhora deputada admite que possa haver advogados nos Conselhos Superiores das Magistraturas, mas já não admite que possa haver outros profissionais da área do direito no Conselho, no Fundo de Supervisão da Ordem dos Advogados. E, portanto, a coisa que há aqui a sublinhar é que, sendo todos escolhidos pelos advogados, não há aqui forma sequer de argumentar que há uma ingerência. Muito obrigada. Sr. Ministro, ainda bem que falou nos conselhos, porque assim, vou-lhe perguntar qual é a composição dos conselhos que a senhora sabe. E sabe que no Conselho Superior do Ministério Público a maioria é de magistrados e que no Conselho Superior da Magistratura a equidade é de magistrados também. E o que a senhora Ministra propõe para o Conselho de Supervisão dos Advogados são 6 advogados, 6 professores e 6 cooptados sem inscrição na ordem. Ou seja, temos uma proporção de 9 não advogados para 6 advogados, num total de 15 membros. E este Conselho e o seu Presidente não pode ser advogado. Senhora Ministra, experimente, ouse propor aos Conselhos Superiores das Magistraturas fazer esta proposta para que a composição passe a ser desta forma. Eu desafio a experimentar que o órgão de gestão, e ontem a Senhora Ministra falou relativamente aos Conselhos, que é o órgão de gestão, e equiparou ao Conselho de Supervisão, o que significa que efetivamente o Conselho de Supervisão vai ser o órgão de gestão e de disciplina dos advogados, Senhora Ministra. Não temos mais tempo hoje, mas voltarei, porque não vou deixar este assunto. Muito obrigada. Senhora Ministra, tem 40 segundos para responder. Faz favor. Peço desculpa, só para dizer, Sr. Presidente, que de facto eu não estabeleci comparação no sentido de dizer que era um órgão de gestão equiparado. Aliás, até sublinhei que até é um outro poder do Estado, que é um poder independente, enquanto a Ordem dos Advogados é uma associação e é a administração pública, e, portanto, coisas diferentes naturalmente.